boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos envolva com a sua santa e divina paz. As pessoas que estão posicionadas ao fim do salão conseguem me escutar bem? Ótimo, graças a Deus. Meus amigos, nós viemos aqui hoje para tratar de um tema muito especial. Um assunto que foi recorrentemente tratado pelo Cristo e que ainda hoje é um grande dilema na nossa sociedade. Compreender de onde vem essa postura, essa cultura social, antropológica vista na civilização, da formação de um grupo íntimo, de um grupo familiar e dos laços afetivos que são desenvolvidos dentro deste grupo que tem tanta repercussão com as relações que nós temos do lado de fora na nossa sociedade. Quando nós observamos a conjuntura social atual, com tanto desregramento e insensatez, nós ficamos estarrecidos. Mas precisamos saber que a mudança que nós queremos observar do lado de fora não deixará de passar pelo interior das almas humanas. Nós aprendemos no Espiritismo que somos espíritos imortais, que somos herdeiros de nós mesmos. Hoje colhemos a semeadura que fizemos outrora. E não raras vezes, através dos laços consanguíneos, o alto tem essa proposta misericordiosa de nos colocar de novo em contato com aqueles que muitas vezes nos trazem recordações dolorosas. Às vezes, raros casos, nós temos a oportunidade de reencarnar com afetos antigos. E é por isso que nós vemos famílias tão unidas e caracteristicamente notadas por um grande grau de afinidade, de gostos, de tendências, de ações. Mas, inevitavelmente, como o Espírito Emmanuel vai dizer no capítulo Família da obra Pensamento e Vida, a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Isso significa algo muito importante. Deus não erra de interesse e nos coloca no seio familiar propício para que nós possamos rever antigos equívocos, nos defrontar com emoções que ficaram soterradas, mas que nem por isso deixaram de existir, e em contato com o outro, nós temos condição de projetar esses conflitos e tentar equacionar. Nós voltamos ao corpo físico embalados pelas canções de ninar. Em geral, somos aquecidos por um berço, pelo olhar carinhoso de pais e mães que se desvelam e que muitas vezes desconhecem que por trás daquele rosto angelical ali está reencarnado o seu próprio inimigo. E com isso nós poderíamos nos perguntar: qual a chance desse inimigo querendo ter uma vida diferente, querendo, arrependido, recuperar o tempo perdido e agora fazer de novo e melhor? Qual a chance dele reaver esses laços tramados de ódio, de angústia, de vingança, não fosse a bênção da reencarnação e do esquecimento do passado? Mas esse passado não está completamente bloqueado. É por isso que nós vemos essas simpatias e antipatias que Kardec investigou muito bem em O Livro dos Espíritos ressoar no seio familiar. Mas, invariavelmente, nós estamos ali diante de um reino divino. E aí a gente se pergunta: por que reino divino? Se hoje nós vemos crimes cometidos no seio da família, se a própria Bíblia, no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, começa apresentando o primeiro assassinato como um assassínio entre irmãos, como é que essa célula familiar pode ser representação de um reino divino? É porque Deus, e mais tarde, o seu Messias, o enviado, vem trazer o Evangelho não como uma proposta para anjos viverem num mundo feliz, mas para espíritos arrependidos buscarem a sua redenção. É por isso que o planeta Terra, a nossa escola bendita, o nosso hospital,
onde nós, com diferentes enfermidades, mas invariavelmente todos enfermos estamos, oferece tantas circunstâncias difíceis. De um lado, flagramos a agressividade, a violência, o desamor, o assassínio, mas do outro, nós também vemos cenas emocionantes de fraternidade, solidariedade e muita caridade sendo feita. Essa casa é um símbolo disso, que abre as suas portas e que se desvela com os voluntários encarnados e reencarnados para nos receber. E aqui nós somos acolhidos por esse sentimento fraternal. Portanto, essa escola bendita, esse planeta terrestre é esse cadinho purificador. É a oportunidade que nós temos de começar de novo e de buscar viver essa proposta evangélica mais grandiosa dentro das nossas atuais limitações. Se eu ainda não sou capaz de renunciar e viver o amor incondicional aos meus adversários, que pelo menos eu comece amando o meu próximo e que esse próximo seja reconhecido não aquele que está vivendo a miséria num catre de indigência no meio da rua, mas que seja o mendigo que está na minha casa, um mendigo de afeto, um mendigo de atenção, um mendigo que renasce junto comigo com a proposta de amar e que nós possamos nutrir em momentos como esse, em que estamos num contato maior com a mensagem de Jesus, nas nossas preces, nos tratamentos que fazemos, o combustível aurido da fé para perseverar, porque a nossa sociedade tenta destruir os laços familiares, dizer que nós temos que nos separar e nos desvencilhar dos parentes tóxicos, como se Deus, que criou-nos à sua imagem e semelhança, poderia ter criado alguém tóxico. Não, nós somos centelhas divinas, nós somos luzes, e não sou eu quem digo, quem diz é o Cristo. Mas por vezes ainda não abrimos os nossos olhos para essa grande felicidade de viver essa proposta do amor e ignorantes, renitentes, continuamos a nos debater mesmo nas conjunturas difíceis. Precisamos perseverar, porque nem Jesus, aquele que veio adiante de nós, aquele que viveu retornando à terra todos os tipos de desafios existenciais que nós poderíamos encontrar, a ingratidão dos mais queridos, o abandono dos mais amados, a perseguição injustificável até a morte, nem Jesus recusou ou virou as costas aos seus adversários. E nós, que temos as nossas dívidas, que temos essas oportunidades de reparação, por que vamos desperdiçar essa oportunidade única que estamos tendo neste momento? O Espiritismo nos fornece um privilégio de ter todos esses conhecimentos claros à nossa vista, mas é também um compromisso de grave responsabilidade, porque há muito nos foi dado, e por isso o nosso esforço maior de agora tentar cortar da nossa própria carne, de renunciar ao nosso velho egoísmo, de colocar-se à disposição, não obstante tendo sido magoado, porque perdão é isso, e convivência sem perdão não existe, porque mesmo nós, como pais e mães, magoamos os nossos filhos, ainda que sem querer. Às vezes a gente dá regalias demais, quando na verdade deveria dizer o não que a gente não consegue, e estragamos os nossos filhos. Às vezes, querendo ser disciplinares, somos muito severos, outra vez, erramos na medida. Mas como nenhum de nós veio com uma receita, com um passo a passo de como ser melhor pai, melhor mãe, a gente aprende isso na experiência. A gente aprende a ser humano na experiência. Jesus, que já vinha passado por todos os processos humanos e vencido-os todos, vinha como modelo para nos mostrar como nós devemos fazer em todos os desafios da nossa vida. A mansidão, a paciência, a perseverança e, sobretudo, a eterna gratidão de, mesmo sabendo que precisaria sorver o cálice, fazia isso como alimento. O meu alimento é fazer a vontade do Pai que está nos céus.
E às vezes a gente endereça a Deus as nossas rogativas, Ele como Pai amoroso que sabe o que é melhor para nós, que tem uma visão muito mais ampla e poderosa do que a nossa, nos nega, nos corrige e nós ficamos chateados. Portanto, a família é um reino divino por conta dessa oportunidade. Mas se nós não quisermos, nós perderemos essa oportunidade. A família então vem como esse centro essencial dos nossos reflexos. Se a gente quer saber o que nós fomos, em que nós nos perdemos nas últimas reencarnações, basta olhar para a nossa família. Aquele filho ingrato é um poderoso sinal de que muitas vezes fomos nós que ferimos outrem com a mesma ingratidão. O parente difícil que requer a nossa atenção, sabe, essas enfermidades que nem a medicina, com todos os seus avanços, às vezes consegue favorecer a cura, as chamadas doenças crônicas, e que muitas vezes nos impelem, nós que somos os parentes mais próximos, de nos revezar para dar assistência àquele que está acamado próximo de nós. É um poderoso exercício para a paciência. A família então oferece esses convites: convite ao amor, convite à paciência, convite ao perdão, convite à resignação e obediência aos desígnios sublimes. E nós estamos sendo convidados a, portanto, nessas experiências libertadoras, educar os nossos sentimentos. Em geral, desde cedo nós preparamos os nossos filhos para a escola e nos preocupamos em escolher aquela que nós podemos dispor para que ele tenha a preparação melhor para o mundo. Mas saibamos que nada vai adiantar. Todo o conhecimento intelectual, todos os títulos acadêmicos que têm os nossos filhos, se eles não estiverem preparados para serem tolerantes à frustração. Veja como hoje a nossa sociedade peca tanto no dever mais básico do amor, que começa no respeito. Geisa aqui falava sobre uma palestra que nós teremos nessa casa sobre intolerância religiosa, que inclusive acontece também entre espíritas. O fato de não respeitar as convicções religiosas, convicções políticas, opções sexuais, de ditar supostos padrões de normalidade para tentar endireitar os indivíduos, tem nos deixado doentes, psiquicamente doentes, e fazendo com que a gente perca a oportunidade de amar, perdendo tempo com o julgamento. Não julgueis, porque com o juízo que fizerdes do outro, o Pai que está nos céus também vos julgará. Nós precisamos gastar a nossa energia nesse interesse, nesse intuito do amor. Ao invés de apontar os nossos dedos acusadores, estender as nossas mãos para acolher aquele que está caído, sobretudo porque nós, em geral, temos maior conhecimento sobre a vida eterna. Sabemos das repercussões espirituais, dos atos que vemos a sociedade cometer todos os dias e, portanto, nós temos que agir com piedade, com misericórdia, com compaixão. Não foi outra coisa que o Cristo veio nos ensinar. Se a família se desestrutura, a sociedade cambaleia. Se eu quero mudar o mundo e não consigo mudar a minha família, não consigo ter paciência com os meus entes difíceis, eu não vou conseguir ser uma grande humanitária. Porque aquele que está mais próximo, que eu conheço, com quem eu acordo todos os dias, muitas vezes eu vi nascer ou que me viu nascer, se com ele que eu estou tendo uma relação de intimidade, eu não consigo criar esse vínculo, como é que eu vou querer criar um vínculo com um desconhecido? E aí a gente se pergunta, mas por que é mais fácil fazer a caridade moral? Acordar cedo, distribuir mingau nas ruas. Veja a fração de tempo que nós passamos fazendo essa caridade material em relação ao tempo que nós estamos convivendo com os nossos familiares para o exercício da caridade moral. É fácil ser bonzinho e ter paciência por um curto espaço de tempo, mas o convite é justamente nós irmos elastecendo essas virtudes, essas conquistas morais, com a oportunidade de desenvolver laços familiares mais saudáveis. Temos visto muito crianças
que são órfãos de pais vivos. A paternidade e a maternidade é uma missão e também uma grave responsabilidade. Nós temos que ser próximos dos nossos filhos, sermos amigos, estabelecer um laço de confiança, mas não podemos esquecer que há uma relação de autoridade dos pais em relação aos seus filhos. E se os nossos filhos não conseguem identificar e respeitar essa autoridade natural nessa relação familiar, como ele vai se relacionar com o seu chefe quando estiver no exercício profissional ou com as autoridades políticas das nossas relações sociais? Veja que dentro da família a gente já tem a oportunidade de ensaiar aquilo que mais tarde irá se resvalar na fraternidade universal. Que não vê crenças, que não vê diferenças, que enxerga apenas seres humanos, cada qual com as suas dificuldades, mas também com as suas potencialidades de serem essas luzes. A gente só consegue ensaiar essa fraternidade se dentro de casa a gente já consegue cumprir o nosso papel. E todos esses conhecimentos, quem nos deu foi Jesus. O mesmo Jesus que no capítulo 14 de Mateus vai dizer: se alguém vem a mim e não odeia ou aborrece o seu próprio pai e a sua própria mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser o meu discípulo. Mas como equacionar? Alguém que ensinou que a família é a célula máter da sociedade, que enalteceu os laços familiares, como equacionar com essa fala de que se nós não formos capazes de odiar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família, não somos dignos de sermos discípulos do Cristo? Haroldo Dutra Dias vai explicar, fazendo uma exegese desses ensinamentos, dizendo que para a linguagem do aramaico, do hebraico, era comum para ensinar gradações, em especial gradações de amor, usar opostos. É por isso que a gente vê Jesus dizer: aquele que será o último no reino dos céus será o primeiro. E aqui ele faz uma gradação que significa, na verdade, aquele que não amar mais a mim, e a mim não significa a personalidade de Jesus, mas aquilo que ele representa, a mensagem divina, a nossa relação com o Pai. Aquele que não amar mais essa relação indissociável que nós temos com o nosso Pai, de infinita bondade, mais do que os laços familiares consanguíneos, não é digno de mim, não é digno de ser o meu discípulo. Em outras palavras, Jesus está reforçando os laços familiares. Por quê? Mesmo que eu não ame pelo sentimento autêntico de afeto aquele com quem eu renasço, por Jesus, eu me sinto encorajada a amar. Porque por Jesus, eu sei que foi Deus quem me colocou naquele seio familiar e Ele me favorece a experiência necessária para que eu possa vencer. Eu tenho uma vida eterna. Esses laços consanguíneos são temporários, mas são importantes para que nós possamos progredir moralmente, progredir como espíritos. Então, se nós queremos amar a este Deus, que nós dizemos que temos uma profunda fé, precisamos primeiro amar aqueles que Ele nos colocou na figura de pai, de mãe, de filho, a fim de que nós possamos honrar a sua vontade, sermos obedientes aos seus desígnios e fazer tudo o que nos for possível para vencer todos esses desafios. E é por isso que quando Jesus estava reunido entre os seus discípulos e atendendo também a multidão de necessitados, aproxima-se a sua mãe e os seus irmãos e alguém lhe diz: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão na porta querendo falar convosco. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Isso tem sido muito mal interpretado por aqueles que não têm o conhecimento que nós temos, por aqueles que não conhecem Jesus com a profundidade que nós conhecemos, que sabemos que Ele é amor e que Ele tinha já a possibilidade de amar a sua mãe e estender esse laço como a qualquer um outro. Dito de outro modo, a função da família
é ensaiar nesse reduto doméstico o amor que eu tenho pelo meu filho para conseguir amar do mesmo jeito o estranho que está nas ruas. Para que quando eu vejo alguém na miséria, eu consiga me tocar de compaixão e piedade e não resista, não passe indiferente e não resista a ponto de sair para ajudar. Isso é amor verdadeiro. Então por isso ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Para ele já não havia distinção, porque amava-os todos com a mesma potência. Vê a importância da família? Como Deus sabe que nenhum de nós poderá progredir e evoluir aos saltos, Ele nos coloca num laboratório pequeno para que depois possamos ampliar essa vivência do lado de fora. E é por isso que nós fazemos isso ao mesmo tempo. Convivemos na nossa missão familiar e também convivemos na nossa sociedade, dentro da casa espírita que frequentamos ou de outras igrejas, na atividade profissional que desenvolvemos, quando saímos às ruas, estamos sempre em relação com o outro. Precisamos uns dos outros. Lei de sociedade incita em O Livro dos Espíritos para que possamos aprender a nos relacionar, desenvolver inteligência emocional. Inteligência emocional. A inteligência não é puramente cognitiva, das informações que eu leio e armazeno nos livros. Isso é memória. A correlação entre esses conhecimentos é o raciocínio, mas a inteligência emocional consiste em eu ser mais ser humano. E para amar é preciso do uso da inteligência, porque amar também requer uma decisão. Eu preciso querer amar, porque se eu não quiser, eu continuarei odiando o meu adversário, não obstante ele seja uma pessoa completamente diferente. Quantos casos? Nós temos relatos de sessões mediúnicas. Os espíritos, após uma vivência que já se passou centenas de anos, voltam com o mesmo ódio e a pessoa em relação à qual tem esse relacionamento mal sucedido, esse laço de ódio já é diferente. Já desenvolveu os sentimentos de fraternidade, já se tornou uma pessoa melhor e ela continua odiando a figura que ficou lá no passado. Quem está preso aqui? Quem está aprisionado? É aquele que não conseguiu ainda quebrar esses grilhões que o ódio favorece. Portanto, relação familiar equilibrada é preservativo à saúde mental. Se nós queremos uma vida mais harmônica, se nós queremos uma vida mais equilibrada, mais lúcida, bem-estar, a tão propalada felicidade, nós precisamos nos decidir a amar e começando por aqueles que estão mais próximos. É lógico que essa percepção não se dá de uma hora para outra. Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, vai dizer que essa é uma maturidade do senso moral. Uma maturidade que nós vemos jovens entendendo e pessoas já idosas ainda com dificuldades de compreender. É uma maturidade do espírito, de perceber que precisa das relações. Alguns de nós ainda acreditamos que devemos viver sozinhos e que devemos desconfiar uns dos outros. É por isso que a nossa sociedade é tão marcada como a sociedade da indiferença, alta competitividade. O outro é o meu adversário. Se eu for muito bonzinho, eu vou ser passado para trás. E essa mensagem do Cristo anda na contramão dos interesses, das conveniências sociais e políticas, mas nós precisamos pagar esse preço. Faz parte também da cruz que nós precisamos carregar. E aí Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, tem uma questão muito interessante, questão 774, que ele vai perguntar o seguinte: será que os laços de família são mesmo necessários? Será que isso não é uma formação cultural? Algo que a cultura impõe, resultado dos costumes sociais? Allan Kardec era de uma inteligência e percepção, porque ele adiantou que nós vivemos hoje, século 21. Muitos ateus, materialistas principalmente, aqui eu não estou querendo condenar nem os ateus, nem os materialistas, mas alguns, fazendo parte, na maior parte das vezes, desse nicho, vem dizer
que nós não precisamos da família, que a família é um construto social, que nós vivemos muito bem independentes. Largue um bebê na selva para ver se ele sobrevive. Veja como Deus é sábio, de nos colocar dependentes até uma determinada idade, justamente para suscitar esse cuidado e proteção uns pelos outros. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, no século XIX, escreveu um texto chamado Totem e Tabu. Quem tiver curiosidade depois leia. Ele faz um estudo antropológico mostrando que os grupos familiares fazem parte de todas as culturas, tanto dos índios aborígenes quanto das culturas europeias da contemporaneidade. De que é reflexo disso? De uma lei de Deus. Porque, fosse de outro jeito, a mudança cultural teria destruído os laços familiares. Então é por isso que os espíritos vão responder o seguinte a Kardec: diferente dos animais, que em muitas espécies, chegado um determinado momento, abandonam as suas crias, o homem tem um destino diferente. Por quê? Porque o homem não é só o corpo. O homem é uma consciência. O homem tem o conhecimento de Deus, diferente dos animais. E essa sua consciência implica que ele também precisa progredir em moralidade. E o seu progresso moral necessita desses laços familiares. Por isso, na questão seguinte, os espíritos vão chegar à conclusão com Kardec que, desfazendo-se os laços familiares, haveria uma recrudescência do egoísmo, tentativa que nós vemos na sociedade atual. Veja, egoísmo e orgulho como as maiores chagas da sociedade, e o estímulo à construção e permanência dos laços familiares e da extensão disso para a fraternidade universal são os antídotos, a caridade e a fraternidade. E os espíritos continuam dizendo: no homem há uma necessidade a mais. Além das necessidades físicas de conservação da própria vida, há a necessidade de progredir. E aí no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala sobre há muitas moradas na casa do Pai, ele diz que o espírito, progredindo moralmente, vai evoluindo e vai utilizando a sua inteligência para favorecer também o progresso material do globo. Ou, em escala menor, muda a própria sociedade na qual está imerso. Quantas vezes nós vemos dentro da nossa comunidade, como essa comunidade mesmo de Sussuarana, líderes comunitários que se movimentam, que são líderes natos que acabam encaminhando jovens, afastando eles da drogadição e outros vícios e ensinando artes, a iniciação com a música e outros saberes. É assim que a gente vai transformando a humanidade. Não é um passe de mágica, é um compromisso que cada um de nós tem, cada um com as suas determinadas proporções. E os espíritos continuam: os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família tornam mais apertados os primeiros. Então, se a gente vê esse afrouxamento e essa indiferença em relação à dor nos outros na sociedade, é porque dentro da nossa família nós estamos permitindo que esse amor também se esfrie. Por isso, meus amigos, nós precisamos agir. Transição planetária não é um movimento mágico. Quem imagine que um belo dia nós adormeceremos, planeta de provas e expiações, e acordaremos num mundo novo, está redondamente enganado. Esse reino de Deus precisa de colaboradores. E o maior de todos veio à frente, Jesus, mostrando o que nós precisaríamos fazer. Quando Maria Madalena e as outras mulheres do Evangelho foram até o lugar onde o Cristo foi sepultado e lá encontraram o mancebo de vestes alvas, ele diz: ide e informai que Jesus ressuscitou e segue adiante de vós na Galileia. Jesus ainda hoje segue adiante de nós na Galileia. Segue sendo o nosso precursor na construção desse reino divino, do qual nós somos co-criadores. Como pais e mães,
Fomos co-criadores com a divindade, dando um envoltório físico para os nossos filhos, mas temos uma função a mais em relação a eles. Dar-lhes também a educação moral, ensiná-los e encaminhá-los para que eles sejam os cidadãos de bem para a formação desse mundo novo que nós haveremos de viver. E aí na questão 793, os espíritos vão dizer a Kardec: a família é uma conquista da civilização, por conta do seu desenvolvimento moral. Por isso, nós precisamos privilegiar essa conquista. As famílias têm diversas formações. Nós não vimos em nenhum lugar da codificação Allan Kardec escrever, ou os espíritos superiores, que a família ideal é aquela formada pelo pai, pela mãe e pelos filhinhos. Nós não temos isso. Quem advogue a esse respeito não fala pelo espiritismo, mas fala em função das próprias convicções. A família é um laço de amor, que muitas vezes é composta, por exemplo, de famílias conjugadas de vários relacionamentos. Quantas vezes nós nos casamos de segunda e terceira vez e levamos ao seio familiar filhos de outros casamentos? Quantas famílias de filhos que ficam órfãos, que são criados pelo tio, pela tia, pela madrinha, pela avó? Quantos casos de famílias com duas mães, com dois pais, ou com a mãe, com o pai? Nós precisamos entender que a família ideal é aquela em que possam ser vividos os ensinamentos de Jesus. A nossa religião, no futuro, não será o espiritismo, será a religião da piedade, será a religião do amor. Inevitavelmente, em todas as religiões, nós vemos essa mesma essência: o amor a Deus e o amor ao próximo como a nós mesmos. Portanto, precisamos entender e destruir de uma vez por todas os nossos preconceitos. A família, ela veio ao longo dos tempos se modificando em relação a essas constituições por conta das mudanças de cultura, mas sempre permaneceu como aquele grupo social no qual nós podemos evoluir moralmente. E aí, o espírito Joana de Ângeles, na obra SOS Família, vai dizer: a visão espírita da família difere das filosofias não reencarnacionistas, que motiva as criaturas ao esforço do progresso moral próprio, pela renúncia, boa vontade, ajuda mútua, perdão e tolerância. Irmã Rosália tem uma mensagem belíssima em O Evangelho segundo o Espiritismo: tolerai-vos, suportai-vos uns aos outros. Muitas vezes a gente entende esse suporte no sentido de tolerância. Ah, meu Deus, que pessoa insuportável, mas nasceu aqui, né? Tenho que conviver. Mas esse suportai-vos tem um sentido muito mais belo que esse, que é prestar suporte. Quando passamos por dificuldades, em geral, a quem nós pensamos recorrer em primeira instância? Aos nossos familiares, aqueles que nasceram junto conosco. Mas nem sempre a coisa é tão bonita assim. Às vezes, estão nos nossos familiares os nossos adversários, aqueles que não nos compreendem, que não sentem amor por nós, que muitas vezes nos traem, nos magoam, mas a lembrança desses laços familiares deve fazer recordar no nosso coração que aquela foi uma prova, muitas vezes um gênero de prova, escolhido pelo Espírito com o objetivo de progredir mais. Porque quando eu amo aquele que me ama, eu faço o que a nossa sociedade chama de reciprocidade. Se me trata bem, eu trato bem. Se me tratar mal, eu também sou um pedaço de cavalo. Não faz mais do que obrigação. Jesus disse isso no Sermão da Montanha: se não amais aqueles que vos amam, se não fazeis mais do que isso, que recompensa com isso tereis? Os homens de má vida também fazem. Nós estamos sendo convidados ao amor incondicional, o amor que não deseja nada em troca. É por isso que nós sofremos ingratidão. É por isso que não raras vezes nós somos traídos. São ensaios. Isso não significa que é fácil. Só quem passou pela humilhação de ser escorraçado depois de ter profundamente amado alguém
sabe o quanto dói. A garganta trava. As emoções em torvelinho nos deixam quase loucos, mas é a fé no mais alto que nos sustenta e que faz com que aos poucos, porque perdão não é uma atitude mágica de uma hora para outra, aos poucos nós pensemos que aquele que faz isso conosco é profundamente enfermo, é um doente e merece as nossas preces, ao invés dos nossos pensamentos de ódio e de vingança. O cristão não odeia, o cristão ama. E quando a gente lembra do hino à caridade que o apóstolo Paulo coloca na sua epístola aos Coríntios, o amor é paciente, tudo suporta. Quanto nós ainda estamos longe dessa proposta, mas nós chegaremos lá. Precisamos então abraçar essas oportunidades que temos, dando o máximo do nosso esforço para vencê-las, com o objetivo de um dia viver esse amor excelente, esse amor imbatível, esse amor que bendiz o sofrimento, bendiz o ofensor. Então é por isso que Joana de Ângeles vai dizer que as filosofias que não são reencarnacionistas não conseguem entender essa proposta e acha que ser cristão é masoquismo, é gostar de sofrer. Esse negócio de renunciar, de se alguém bate numa face, dê também a outra, isso é loucura. Realmente é difícil de compreender se a gente não percebe que a nossa destinação é a vida futura, que o reino divino não é deste mundo, que é um reino que nós vamos construir com base naquilo que nós damos em relação aos nossos melhores sentimentos no convívio de agora, uns com os outros, não depois, não amanhã, hoje. Hoje é o momento azado para que nós possamos construir esse reino, como se nós estivéssemos fazendo o alicerce desse reino divino que vai sendo construído ao longo das reencarnações. Hoje nós temos os recursos à mão necessários. Às vezes a gente subestima as nossas capacidades. E vivendo com aqueles que não nos suscitam amor, dizemos: eu não suporto mais. Eu acho que eu não suporto mais. Mas eu não aguento mais sofrer. É demais para mim conviver com uma pessoa assim. Suporta. Às vezes a gente tem medo. É porque eu tenho medo de confiar de novo e ser mais uma vez magoado. É porque eu não consigo renunciar ao meu orgulho e dar amor de novo a alguém que eu sei que no passado me fez muito sofrer. Mas o que seria de nós se frente às primeiras ingratidões, às primeiras dúvidas, aos primeiros desvios da fé, Jesus tivesse nos virado as costas e retornado aos cimos celestes? O que seria de nós se Jesus tivesse desistido? Por isso nós precisamos perseverar. Viemos para essa existência patrocinados pelos nossos anjos de guarda, os mentores espirituais que continuam ao nosso lado, nos insuflando bom ânimo para que a gente vença nos nossos desafios. Mas não dá para caminhar por nós. Eles intuem, nos inspiram, mas se nós estivermos de braços fechados, batendo o pé no chão, que nem criança birrenta, não vai dar para cumprir os desafios. É preciso também estar permeável a essas boas intuições e assim honrar esses laços familiares. Então Joana vai dizer que, de acordo com o ponto de vista espírita, família não é apenas um reduto de corpos, mas são espíritos em geral muito conhecidos. E Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, vai dizer que às vezes ali nós temos a colheita, a boa colheita do que nós fizemos, e daí as relações de profundo amor, mas também nós podemos ter as tormentas de ódio que nós mesmos fomos capazes de um dia plantar. Jesus, enaltecendo o seio familiar, logo no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, é interessante, Mateus coloca a genealogia do Cristo. Jesus, filho de tal, tal, tal. E aí ele começa a descrever a ascendência israelita, justamente para nos lembrar que muitas vezes nós reencarnamos dentro do mesmo círculo e que as tarefas que nós não fomos capazes de conciliar e resolver
dentro dessa existência, são tarefas pendentes, sobre as quais recorrerão juros, que nós precisaremos nos defrontar mais tarde. O filho não amado de hoje, o pai rejeitado de ontem, é o filho ingrato que hoje chega às nossas mãos. E não adianta fugir da lei de reprodução. Joana de Ângeles tem outra obra, Lições Morais da Vida, que ela vai explicar isso. Mesmo que eu utilize métodos contraceptivos, por exemplo, e decida não ser mãe nessa existência, não quero ser mãe, não quero gerar filhos, a vida estabelece uma forma daquele espírito chegar às minhas mãos. Às vezes é o sobrinho que fica órfão ou que decide vir morar em Salvador para poder fazer faculdade e vem para minha casa e eu preciso me desvelar e cuidar. A vida tem esses mecanismos de nos reaproximar com esses laços de afeto para que nós possamos nos colocar nessa alquimia, nessa grande transformação moral que é a vivência familiar. Então, as más inclinações não resolvidas permanecem, mas os investimentos de amor que nós fizemos também. E, às vezes, desde a vida presente, nós já colhemos frutos. São aqueles filhos que no passado nós embalamos nos braços e que hoje têm paciência para nos ensinar as novas tecnologias. São os pais que no passado não tiveram condição de perceber essa grande missão da paternidade e maternidade, mas mais tarde se arrependem e agora querem recuperar o tempo perdido, sempre há tempo. Até o momento que nós retornarmos à pátria espiritual, sempre há tempo de nós voltarmos o nosso olhar para essas graves responsabilidades. Cada família tem uma dinâmica específica. Mesmo entre famílias ditas disfuncionais, o que são famílias disfuncionais? Numa família nós temos papéis sociais muito bem específicos. Nós sabemos intuitivamente do papel do filho, do papel do pai e da mãe, da autoridade que eles exercem. Mas às vezes nós vemos famílias que têm uma composição e uma dinâmica invertida, que o filho quer dar ordens no lugar do pai e às vezes assume as graves responsabilidades de espelho daquela família, não em termos financeiros, mas em termos emocionais e psicológicos. As famílias disfuncionais, vai dizer uma teórica, Françoise Douto, psicanalista francesa, funcionam. Elas se reestruturam para manter um equilíbrio, mas a custo de traumas severos. É por isso que nós vemos hoje adultos melindrosos, adultos excessivamente carentes de atenção, adultos muito narcísicos. São essas feridas deixadas na criança que não morreu, que não amadureceu, que não passou por aqueles estágios iniciais e que agora, como nós espíritos somos herdeiros de nós mesmos, tem esses conflitos existenciais para poder se reorganizar. Jesus tinha uma forma muito mais simples de explicar tudo isso. Se nós queremos resolver esses conflitos, é só nós prestarmos atenção e termos compromisso afetivo uns com os outros. Jesus estabelece no Sermão da Montanha a regra de ouro, uma regra tão esquecida por nós. Não façais ao próximo aquilo que não quereríeis que os outros vos fizessem. Agir uns com os outros da forma como nós esperamos. Se nós esperamos encontrar o amor da nossa vida, o príncipe ou a princesa encantada, que vai construir um reino e nos dar tudo no mundo, sejamos nós essa pessoa perfeita. E eu já adianto, está difícil encontrar, principalmente o perfeito. A gente provavelmente vai passar a reencarnação toda gastando tempo para se tornar o perfeito vai passar e a gente nem vai perceber. Mas a grande questão é essa: não cobrar demasiadamente do outro aquilo que ele não consegue dar, ser para o outro o melhor que nós somos. E a mágica é que à medida que a gente se comporta assim, a gente começa a não se fixar tanto nas imperfeições alheias e começa a ver também as conquistas, as virtudes, o lado bom das outras pessoas que elas têm a nos dar. Eu começo a fechar os olhos e fechar os ouvidos para aquelas palavras maledicentes que causam tristeza, da boca que já é acostumada a escarnecer e a falar mal de todo mundo.
eu começo a estar mais imune em relação aos olhares descaridosos. Porque, com todo respeito à opinião dos outros, ser aplaudido ou vaiado não gera progresso espiritual de ninguém. A convivência significa respeitar a opinião dos outros, mas nós não podemos dar ao outro a responsabilidade pela nossa felicidade. Então eu só me sinto feliz quando eu estou namorando, quando eu sou casada, quando eu sou realizada afetivamente e quando as pessoas me amam. E a minha realização enquanto espírito imortal? E a minha primeira missão? Porque essa primeira missão, que é a nossa missão para conosco, para com nossa evolução, para com o nosso progresso, irá repercutir na família. Se a família é disfuncional, com certeza ela é uma química, um reajuste, um conjunto de pessoas que individualmente, emocionalmente e psicologicamente. Só o amor verdadeiro, esse amor que não deseja nada em troca, esse amor que é mais bem-aventurado em dar do que receber, é capaz de transformar o seio familiar. É uma proposta desafiadora que provavelmente nós passaremos toda a reencarnação para lograr, mas é profundamente necessária para o nosso bem-estar, para o bem-estar daqueles que reencarnam conosco e, sobretudo, para os laços sociais. Mais uma vez, meus amigos, fazendo referência ao Evangelho de Jesus. No capítulo 10 de Mateus, Jesus nos adverte: não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Eu vim contrapor o homem ao seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Jesus adivinha o que iria acontecer com as conjunturas familiares e nos advertia. Aqui, ele nos indica que a célula familiar é esse laboratório das experiências e que nós precisamos estar preparados. Que esses desafetos irão ressurgir do âmago dos nossos sentimentos. Mas o preparo aqui não é para pular fora do barco. Pelo contrário, é para cair dentro. É para poder se engajar e ver aonde que nós estamos errando. Ver o que falta para a gente restaurar o equilíbrio a essa célula familiar. Quando ele diz que não veio trazer paz, mas a espada, é porque viver os seus ensinamentos para os interesses materiais, provisórios, temporários, é andar na contramão. Nós vamos incomodar muita gente. André Luiz Peixinho, presidente da nossa Federação Espírita, sempre costuma dizer nas suas palestras: eu às vezes não entendo os espíritas, porque os cristãos primitivos só viviam presos. Por onde passavam eram blasfemados pelos fariseus, doutores da lei. Não raras vezes presos e mais tarde sendo dilacerados vivos por feras nos circos de horror, apedrejados, recebiam flagícios na rua. E os espíritas não promovem a mesma reação nas pessoas. O que será que está diferente? De uma forma jocosa, Peixinho vem fazer a gente refletir exatamente por isso. Será que a gente vive o Evangelho da forma como nós deveríamos? E se vivêssemos, não seria um motivo para ser separação, para ser o levante dessas espadas que Jesus vem nos advertir? Nós precisamos entender que as provas muitas vezes testam a nossa fé. E quantas vezes a gente titubeia, mesmo sendo espíritas? Ficamos com medo, o mesmo medo de Simão Pedro que negou Cristo. Ficamos com dúvida, a mesma dúvida de Tomé, se o Cristo realmente voltou ou não. Nós somos como os apóstolos, porque nós ainda estamos nesse processo, ainda estamos imperfeitos, buscando o nosso progresso e o nosso aprimoramento. Então Jesus nos adverte que ele veio confrontar os nossos interesses sociais. Ele veio fazer os testes, fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto, para saber
se nós servimos a Deus ou a Mamon. Na célebre frase do Cristo, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele justamente faz essa reflexão. Mamon simbolizando tudo aquilo que passa, tudo aquilo que é transitório, que fica nesse mundo material e dos quais nós somos apenas usufrutuários, que são recursos que estão disponíveis para que nós possamos usar, fazer o bem e proporcionar o bem aos outros. Mas o nosso serviço, aqueles a quem nós precisamos ser fiéis, é o nosso Pai que está nos céus. E assim, nós temos com a família uma oportunidade de reconstituir todos esses laços que foram quebrados. Ainda que nós percebamos animosidades, que nós percebamos ali ainda demandas emocionais e conflitos para tentar resolver, abraçar esse nosso parente problema, esse nosso filho que nos causa dissabor, esse cônjuge que muitas vezes não compreende as nossas boas resoluções. Na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, há um capítulo especialmente dedicado a Joana de Cusa, uma das mulheres do Evangelho. Joana, vai dizer Divaldo Franco na biografia escrita por Ana Lândia, em verdade tinha 2 filhos, mas na obra Boa Nova aparece apenas um. E Joana diz que Cusa, devido a ser intendente de Antipas e ter, portanto, compromisso com os romanos, não entendia o seu profundo amor pela mensagem do Evangelho. E ela procura o Cristo e diz: ó Mestre, eu gostaria de largar tudo na minha vida apenas para segui-lo. Se me deres autorização, se for bom para os seus olhos, eu largo meu marido, largo meu filho e sigo até a morte. Quero dar-te a vida. E Jesus a desencoraja: Joana, teu marido precisa de ti. Dar-me-ás a vida, não agora, depois. Veja só. Por quê? Ao mancebo rico da parábola, que repete palavras similares: Senhor, eu quero servi-lo, leva-me contigo. Vem tu, dá tudo que tens aos pobres e segue-me. Mas Senhor, e titubeia e não vai. Porque o mancebo rico, ele encoraja para segui-lo imediatamente. Segue-me agora. E por que a Joana de Cusa, ele utiliza uma estratégia diferente? Jesus tinha essa profunda argúcia psicológica, esse olhar espiritual sobre as necessidades individuais de cada um de nós. E sabia dos compromissos e da importância da missão daquela mulher ao lado daquele marido que não a compreendia. Para ela seria maravilhoso, e o quanto se enriqueceria e ajudaria também aos outros seguindo o Cristo de mais perto. Mas mais tarde ela foi capaz de dar a sua própria vida, queimada viva numa fogueira, ao lado do seu filho, por amor ao Cristo. E quando o soldado romano lhe pergunta: abjura, mulher, é a sua última chance. Será que esse Cristo não te ensinou outra coisa a não ser morrer por Ele? Ensinou-me, não apenas a morrer por Ele, mas sobretudo a te amar. Esse amor a gente começa a desenvolver dentro de casa. Só quem tem um marido problemático sabe o quanto é desenvolver esse amor dentro de casa. Respirar fundo a cada pequena implicância, porque todos nós temos as nossas implicâncias e demandas. Mas e o lado bom? Do companheiro que está ao nosso lado, nos dando apoio para cada desafio nas lides diárias. Daquele que segue junto conosco, batalhando junto, para que a gente possa construir uma família honrada, levar uma vida honesta. Isso é a vivência do amor. E a família também, meus amigos, é a oportunidade de formação de novos vínculos. Nem sempre aqueles que chegam aos nossos braços são velhos conhecidos. Às vezes, são novos laços que se formam ali. E se nós já temos essa compreensão elevada do amor, nós podemos criar ali afetos que mais tarde o integrarão à nossa família espiritual. Já caminhando para o final, nos lembrar que a família é o reino divino, mas esse reino divino nem sempre
vai ter uma proposta agradável. A proposta é do sacrifício, da renúncia pessoal. Quando Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, que quiser ser o meu discípulo, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me, ele está falando exatamente dos laços familiares. Renunciar a si mesmo não é se esquecer, porque se eu me esquecer e esquecer de me amar, esquecer de acolher as minhas sombras, de abraçar quem eu sou, de cuidar de mim interiormente, eu não vou conseguir amar o meu próximo. Renunciar a si mesmo é entender que o meu orgulho e o meu egoísmo não vai me levar a lugar algum. É passar por cima deste orgulho para poder manter as relações da forma mais equilibrada possível. E aqui a gente não dá nenhum conselho amoroso. Nós não vimos em nenhum lugar do Evangelho Jesus dando conselhos amorosos para ninguém. Ele respeitava a autonomia que cada um de nós temos, por conhecer que as resistências são individuais, que cada um é que sabe aonde o calo aperta, como dói e como sente cada situação. Jesus sempre conferiu os seres espirituais da autonomia que nós temos, da responsabilidade que nós temos pelos laços que nós desenvolvemos. Então, renunciar a si mesmo é o primeiro passo. O segundo, tomar a sua cruz. Tomar a cruz significa acostumar-se e obedecer às conjunturas muitas vezes difíceis em que nós fomos colocados. Não tentar romper as cadeias. Quando nós nos lembramos do apóstolo Paulo, nas vezes em que Paulo foi preso, foi quando mais ele falou do Evangelho de Jesus. Ele ia para a beira da cela e se acostumava a falar, fazer preleções do Evangelho para os outros prisioneiros. E chegou, inclusive, vai dizer Emmanuel na obra Paulo Estevão, a fazer a conversão de muitos. Quando esteve preso, escreveu as suas epístolas. Uma delas que nós citamos aqui, Epístola aos Coríntios, em que ele coloca o hino à caridade. Então, a prisão não significa não ter oportunidade de amar. A prisão pode ser um convite irresistível e imperdível para que nós possamos evoluir, se soubermos que a nossa felicidade real não está destinada a esse mundo que nós estamos apenas de passagem, que não estão atreladas aos prazeres sensoriais e físicos deste corpo que nem é nosso, que quando a gente for voltar para casa, retornar à pátria espiritual, a gente vai deixar no túmulo. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Para seguir Jesus, nós precisamos caminhar, levantar da queixa, levantar das lamentações, tentar vencer a melancolia, o arrependimento, que muitas vezes nós estamos atrelados pela culpa daquilo que fizemos de errado, que agora temos consciência. Levantar dessa inação, dessa incapacidade e caminhar para frente. Deus não tem pressa. Ele nos cria, simples e ignorantes, dá-nos o livre-arbítrio para que tenhamos as nossas experiências e aguarda o sabor das reencarnações, para que das vivências nós extraiamos as lições necessárias a crescer. Quem tem pressa somos nós. E como estamos hoje profundamente ansiosos. Não precisa. Há muito a ser feito, mas podemos fazer com calma, sem desistir, sem voltar atrás, sabendo que cada interrupção no passo é tempo perdido que nos fará falta mais à frente. Meus amigos, que Jesus nos encoraje e nos abençoe. Que nós recordemos sempre que os nossos familiares é o meio que Deus se faz revelar para que nós possamos saber que Ele está ali. Quando nós estivermos prestes a perder a cabeça, recordemos: e Jesus, que faria se estivesse no meu lugar, convivendo com esse irmão?
Que Jesus nos abençoe e nos encoraje. Muita paz.